Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E a partir desse programa nós vamos soltar uma série de programas. Nós vamos estar focando, trabalhando com os profissionais liberais de cada área, para poder levar ao telespectador, levar à classe empresarial de Barretos, a valorização de cada profissional, mostrar por que é necessário a atuação de cada profissional em sua área, o que eles contribuem, por que nós temos que apresentar isso, por que tem que se usar isso. E hoje o programa, dentro dessa série, iniciando, nós vamos estar com o engenheiro Joseli Nogueira Leles. Ele é presidente da ABEA, Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Joseli é engenheiro e representa e tem como representados estes profissionais liberais. E nós vamos trabalhar neste programa com esses três segmentos dentro dos liberais e passar para a população o porquê, qual que é o resultado que tem na utilização correta de cada profissional na sua área e desmistificar. A intenção maior do nosso programa é desmistificar que o engenheiro custa caro, que o arquiteto é caro e que o agrônomo é caro. E não é bem isto, porque o resultado vem de cada produção, de cada evolução, de cada segurança, de cada economia na sua obra ou em cada projeto seu. Joseli, obrigado pela presença. A associação está começando na abertura do programa e a intenção nossa, de fato, Joseli, é mostrar para a população, para o nosso telespectador, a valorização de cada profissional. Eu gostaria que você ficasse bem à vontade. Nós vamos tratar no primeiro bloco, primeiro da sua apresentação, e depois nós vamos falar de engenharia. Okay. No segundo bloco, nós vamos falar de arquitetura. No último bloco, nós vamos falar, do agrônomo, da agronomia. Okay. Eu acho que você já entendeu, o nosso telespectador entendeu? Tem que se usar o porquê. E a pergunta, assim, antes de apresentar, tem mesmo esse paradigma de que esses profissionais encarecem qualquer projeto? Bom, nós estamos aqui justamente para isso, né? Mostrar para o telespectador que a hora que ele contrata um profissional da área, ele vai, de uma certa forma, vai estar fazendo uma economia. E outra, quando você faz um investimento nessa altura, é um investimento caro que o profissional não representa um valor muito grande nesse contexto. Evidentemente que você vai ter a segurança e a garantia daquilo que você está fazendo, daquela edificação que você está fazendo. Nesse primeiro bloco, então, nós estamos conversando a respeito de engenheiros. Não só engenheiro civil, mas como engenheiro nós estamos falando da engenharia. O eletricista, da engenharia, do eletricista, do engenheiro de alimentos e, de uma maneira, de um modo geral, os engenheiros. Você sabe o que eu queria? Porque o nosso telespectador, Joseli, a gente precisa mostrar para ele o que o engenheiro faz na tua obra. Correto. Sabe por quê? O engenheiro elétrico, o engenheiro civil... O que acontece que ele faz? Porque as pessoas chegam e falam assim, olha, eu já tenho o empreiteiro, eu já tenho o meu pedreiro... Não desmerecendo esses profissionais, que eles, afinal, é a extensão. É como se fosse o braço o engenheiro e as mãos seriam os técnicos que vão executar o serviço. Então, mas me dá um exemplo. O engenheiro, eu vou fazer uma casa. O engenheiro, em primeiro lugar, ele é registrado no CREA. É o órgão que determina a ação do profissional. Então, ele que regulamenta o profissional. Combate justamente aqueles maus profissionais, que praticamente só são chamados até de caneteiros, que só assinam as plantas e não acompanham as obras. O bom profissional é aquele que vai à sua obra e sente com você aquilo que ele está fazendo, aquilo que você está fazendo para a sua vida. Quando você fala o que ele está fazendo, é o seguinte, então tem lá, você está fazendo uma casa, fez um projeto. Um projeto, correto. Fez um projeto. Então já tem um profissional que fez o projeto. Pensou tudo aquilo, aonde você vai habitar, um maior conforto possível e as condições melhores possíveis Aí o engenheiro, do projeto. O engenheiro é ele que vai dimensionar, olha,
de acordo com a tua obra, essa coluna tem que ter isso, esse piso tem que ter isso, essa parede é assim. Ele acompanha para a passo, porque quando a gente fala de segurança, mas o meu pedreiro sabe, não. O que precisa usar o profissional, vê se eu estou certo, eu não sei. Correto. Porque as pessoas pensam que investe, eu vou pagar um engenheiro para a minha obra, e depois vai aumentar o custo. Mas é ele que vai falar na coluna qual que é o ferro, quantidade de cimento, o tempero. É isso que eu queria saber, que você me desmiuçasse bem para o telespectador, porque ele usa isso, o empresário usa isso. O que é que ele faz? Porque ele cobra, faz, mas o ganho lá na frente, sabe, fazer esse parâmetro para mim, só para mostrar para o nosso telespectador. Você pulou uma etapa. Vamos lá. Primeiro você faz o projeto. E a hora que você vai levantar as colunas, fazer os pilares, essa coisa, tem um período antes, que são as fundações. Isso. É onde é a base de onde vai o engenheiro tudo aquilo. Acompanhando tudo e isso. O engenheiro está acompanhando para que não tenha... Você vê que se você for fazer uma obra de tijolos mico, tipo mico, ele é muito higroscópico, ou seja, ele puxa muita água. Então você tem que fazer uma boa impermeabilização exatamente isso que eu preciso passar para o nosso telespectador. Justamente para que depois, a hora que você está com a casa toda bonitinha, pintadinha, tal, surjam as placas lá caindo, com a umidade entrando dentro e dando um desconforto muito grande na tua casa. Sem contar os trincados. Os trincados, essa coisa. Então a fundação é fundamental. Aí o engenheiro está ali para isso. O engenheiro está ali para isso, para dimensionar essa parte da construção. E daí para frente, depois que você fez uma boa fundação, aí você vai levantar as paredes e vai ter todo aquele conforto e todos aqueles procedimentos que uma obra requer. Isso. Quando a gente fala em resultado positivo, às vezes você investe num profissional, você fica tranquilo, porque ele vai estar falando a fundação, é o alicerce, exato, a coluna, ele vai dimensionar, o ferro nessa coluna tem que ser isso, o madeiramento tem que ser aquele, a laje tem... E a pessoa simplesmente mudou o investimento. Eu estou usando o engenheiro, ele está me acompanhando, tem um custo do engenheiro. O ganho dele lá, além de ser aquele negócio assim bem subjetivo, não é subjetivo, mas entende-se que é subjetivo. É a minha segurança, não vai ter o trincadinho. Ele ganha, porque se ele for colocar, por exemplo, um ferro na coluna, 3/4, lá na frente ele pode gastar na laje, ter que gastar muito mais na laje. Então, se ele começar com um ferro de 3/4, um exemplo, ele vai construir um prédio. Não, eu não sei nada disso. Tudo bem. Quer dizer, você gasta no engenheiro, economiza na obra, mais ou menos isso? Economiza na obra, claro, é evidente. E a responsabilidade que você tem da segurança de ter aquele produto, porque nós estamos vendendo um produto. Os engenheiros estão vendendo um produto e você tem que ter toda a segurança daquele produto que você está vendendo. Então, como que está o quadro de engenheiros em Bahia? Nós temos engenheiro elétrico, civil, eletrônico. Como o Barretos está abastecido? Não precisa ser um número exato, mas tem... Não, correto. Olha, você vê que esse ano nós estamos fazendo 50 anos da Fundação Educacional, a FEB, que começou com engenharia civil e engenharia de eletricistas. Então, eram 100 vagas de civil, 100 vagas de eletricista. Então, começou aí há 50 anos atrás. Eu fiz parte da 10ª turma de engenharia. E, aliás, até esse mês, essa semana, nós fizemos uma homenagem aos 50 anos da fundação da Fundação. Tá? Tivemos lá um totem comemorando essa data. E ali tiveram diversos professores, inclusive um dos pioneiros, um dos primeiros professores que vieram para cá, ainda leciona aqui na faculdade. É o professor Flávio Castilho. Que maravilha! Isso olha... Então, é uma coisa... E olha, você imagina, em 50 anos, quantos engenheiros tem espalhados pelo Brasil todo, e até no exterior, né? Não só engenheiros civis, porque depois vieram outras engenharias. Salvo engano, são 6 engenharias lá na Fundação. Bom, você me perguntou de Barretos. Então, aqui nós temos aproximadamente uns 800 engenheiros. É um quadro bastante grande, entre engenheiros civis, eletricistas, engenheiros de alimentos e outros tipos de engenheiros.
Na parte de arquitetura, nós temos 80 arquitetos em Barretos. É isso que precisa aflorar, porque quando você tem um número grande de profissionais dentro dessa área, e a pergunta agora, a área de engenharia, como que está a população que está construindo sua casa, o índice de engenheiros, sabe, atuando na construção civil em Barretos, como que está? Assim, tipo assim, de 0 a 100 casa, 10 tem engenheiro, mas, sabe assim, não é aquele engenheiro que só faz o croquis, o desenho, e assim, não, eu tenho minha placa lá. Não, a intenção do programa é mostrar, ele está atuando, ele está presente, a população tem entendido isso, tem utilizado esse profissional? Olha, desde que eu assumi a Associação dos Engenheiros, a ABEA, uma das preocupações, a maior preocupação que nós temos é de exatamente trazer o profissional para a nossa associação. Então, nós temos aí um número muito reduzido de profissionais dentro da associação. No universo de 800, nós temos lá por volta de 250 filiados à nossa associação. Então, o nosso trabalho é divulgar e fazer com que esses engenheiros estejam lá. Nós temos um programa lá de auxílio às pessoas carentes, aqueles que têm dificuldades para conseguir uma planta ou um acompanhamento dos engenheiros na sua obra. Então, nós temos um programa lá dentro. Então, basta que nos procurem. E respondendo à tua pergunta, olha, praticamente, eu acredito que tem aí uns 80% das obras com o engenheiro acompanhando. Atuando presente na obra. Sabe? Porque tem uma fiscalização muito grande, o CREA está em cima, a prefeitura está em cima, com seus fiscais, e a tendência é cada vez chegar, não vamos chegar aos 100%, mas é uma esperança que nós temos é que tenham 100%. Usando aquele caneteiro ainda tem bastante. Ainda tem. Ainda tem os caneteiros. Infelizmente tem. Mas, assim como o médico, né? Tem aquele que dá uma receitinha, tem aquela comadre que fala assim, não, vou fazer, você faz um chazinho disso aqui, dá certo e tal. Assim como é em toda a profissão. Né? Na verdade, todo lugar, por exemplo, a Associação Comercial, nós temos aqui em Barretos 7.000 CNPJ. Em atividade vai ser 4.000. Sócio da associação, se você somar todos os que estão envolvidos, é de 800 a 1.000. Olha, você entendeu? Quer dizer, então, você não consegue unanimidade, a gente luta para índices bem maiores, que é o que você tem feito na sua associação e é que a gente faz por aqui. Mas você já percebeu o tanto que já melhorou isso? Claro. A cidade está desenvolvendo de uma maneira... Eu sou muito otimista com Barretos. Olha, você vê o tanto que a cidade vai crescendo. Olha, em todos os setores. A hora que chegar um aeroporto aqui, então a coisa vai ficar muito... mas você tem novidade com relação aos voos, viu? Eu não posso adiantar, porque nós vamos dar uma data, nós vamos ter um aviãozinho pequeno, mas vai estar voando, viu? Tá. Deixa eu falar um negócio para você. Aproveitando, dentro da área da engenharia, eu quero aproveitar o seguinte. Você entrou numa área fantástica. A gente sai para dar uma volta na cidade, inclusive que eu acho que o barretense poderia fazer, sabe? Eu, pelo menos, faço, eu conheço muita gente que faz. Fazer o tour na cidade. Sabe? Sábado à tarde, domingo à tarde, domingo de manhã. E eu gosto de dar uma volta na cidade, todos os bairros. Passo, dou uma olhada. Você já viu a arquitetura do City, do Jardim Soares, do entorno da Fundação, ali em cima, acima da União? Você já acompanhou o nível que está isso? Então, a BEA está ali. De construções, de bom gosto. De bom gosto. Então, eu acho que você citou no negócio que Barretos está mesmo em ascensão. E se nós temos profissionais mesmos, sabe assim, de alto nível, porque com aquela arquitetura, com aquela engenharia, eu acho que a BEA está trabalhando muito bem, sabe, está representando muito bem e pode falar com gargalhadinha dos seus profissionais. O sistema de construção também está mudando muito. Você teve aqui a Bia Gadia, que está construindo uma casa com uma revolução em termos de construção. Tem um bairro novo que está sendo construído aí, que existe, é feito um método construtivo que usa o concreto nas paredes, com isolamento térmico e isolamento acústico. Então, nós temos uma evolução bastante grande dentro da área da engenharia de construção. E uma coisa que eu gostaria também, aproveitando esse gancho,
Como a cidade está bonita. Eu estou sempre lá em Curitiba e a gente vê como é que é o pessoal lá de Curitiba. Nós podíamos trazer um pouquinho daquele pessoal para cá. Faça um jardim na tua casa, frente da tua casa com flores, com árvores. Você sabe que o nosso índice de árvores na cidade é bastante baixo para Barretos. Uma cidade com o calor que tem aqui, nós temos poucas árvores até. Isso é arquitetura. Aí nós já vamos entrar no projeto. Nós vamos entrar nessa parte de arquitetura. Tá. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Nós vamos falar agora, no próximo bloco, dos profissionais da arquitetura, são os arquitetos. O Joseli, como presidente da ABEA, vai falar para nós. Tratamos dos engenheiros, vamos falar. E hoje ainda nós vamos tratar do agronegócio, dos agrônomos ainda, que está sobre a égide da ABEA, sabe, sobre a coordenação do Joseli. Esse é o programa A CIB na TV. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Empresário barretense, é importante que você participe das promoções do comércio de Barretos. As promoções são uma oportunidade de você agradar o seu cliente, fidelizar o seu cliente e ainda oferecer a ele a oportunidade de ganhar diversos prêmios durante o ano todo. As promoções são importantes para a sua empresa. Elas lembram e fixam as datas comemorativas durante o ano inteiro. Podem participar todas as empresas, pequenas, médias e grandes, de todos os bairros da cidade e também de diferentes segmentos. Participe, informe-se na CIB. Pois bem, voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje está recebendo aqui o Joseli Nogueira Leles, que ele teve uma falhazinha que ele vai corrigir agora no segundo bloco, que você telespectador não teve o prazer de saber quem é o Joseli, que ele não falou. Ele vai se auto-apresentar agora já no segundo bloco e nós vamos falar da arquitetura, nós vamos falar da casa da Biegadia, do futurismo, dos estilos das nossas casas e o número de arquitetos que temos em Barretos. Você não se auto-apresentou? Eu estou vendo o telespectador, mas quem que é o Joseli? Então, eu sei que você é professor, eu sei que você é do Sindicato Rural, eu sei que você tem agronegócio, sei que você é engenheiro, então precisa dar uma pincelada para gente. Muito obrigado, Zé. Mas olha, se for falar de mim, eu acho que tem um assunto. Eu já passei, sou um sexagenário, então eu tenho uma história de vida um pouquinho complicada, um pouquinho longa. Eu vim para Barretos para fazer faculdade de engenharia. Você é de onde, José? Eu sou de Guaíra. Guaíra? Eu sou egresso de Guaíra, nasci na fazenda. Naquela época se nascia na fazenda. E de lá fui para Batatais estudar, porque não tinha um colégio em Guaíra suficiente para fazer o ensino médio. E fizemos o ensino médio também em Ribeirão Preto e depois viemos para Barretos fazer faculdade. Aqui na minha sala de aula encontrei a minha esposa. E estamos aí já... Pode falar, se você quiser, pode falar quem que é a esposa. Maria Luísa Paiva Silva Leles, que foi diretora de finanças da prefeitura, foi reitora da faculdade, diretora-geral da faculdade. Ela era sua professora, não? Não chegou a ser. Não chegou a ser sua professora, não? Professora. Né? Nós entramos juntos até. Tá. Então, mas vamos lá. Esse bloco nós vamos falar de arquitetura. De arquitetura. Eu preciso... Olha, no último programa nós falamos com a Bia Gadia. O projeto dela é audacioso, bonito, chique, futurista e tal. Mas eu preciso que a nossa população, entenda a finalidade, a função, a necessidade do arquiteto em cada reforma, em cada obra. E eu sei que vai fazer isso para nós. Porque para a classe empresarial eu posso falar. Ele vai fazer uma reforma e chega os empresários, vão fazer a reforma. Eu vou pintar aqui de verde. Eu vou pôr meu balcão para ali, vou pôr meu caixa ali, vou pôr minha vitrine ali. Não dá, sem o arquiteto não tem jeito. Sabe por quê? Depois você confirma se eu estou certo. O arquiteto vai verificar dentro da sua empresa ventilação, temperatura, luminosidade, o trajeto do cliente, o visual da vitrine, que cor, sabe? Eu vejo as pessoas, eu estou até me criticando um pouco, porque eu quero te sugar e aproveitar para você corrigir isso se eu estiver errado, ou também até orientar os empresários. As lojas começam assim, uma pôs piso branco, vai todas para o piso branco, a outra pinta de amarelo, sabe?
E disse, não é todo lugar que cabe uma loja do piso branco, não é toda loja que cabe, sabe, todo prédio ou todo segmento que cabe. É isso a função do arquiteto. Fala um pouco do arquiteto, quanto nós temos em Barretos, como que está isso e também a utilização dessa categoria, desse profissional liberal. Tá bom. Então, nós vamos reportar há uns bons anos atrás. Nós temos um jornalzinho, o Tríplice, lá na associação, que é um jornal gratuito para toda a população. E nós fizemos uma homenagem nessa última edição de junho e julho a um arquiteto que sempre esteve conosco lá desde a fundação da nossa ABEA, há 40 anos atrás, 41 esse ano, o arquiteto Nivaldo Gomes. Ele é um dos pioneiros como arquiteto aqui em Barretos. Você tem um histórico junto ao Parque do Peão, junto à cidade, ele tem construções de todo lado, inclusive lá na nossa Guaíra também. Ele tem uma passagem muito grande lá, porque ele era muito amigo de um parente meu que era prefeito lá, e ele trabalhou muito lá, e deu a sua contribuição, e justa homenagem nós fizemos ao Nivaldo Gomes. Realmente o Nivaldo, nesse tríplice, ele fala da vida dele e algumas obras que ele fez aqui, de que ele se orgulha demais. Foi até presidente dos Independentes, o arquiteto Nivaldo Gomes. Bom, o arquiteto, de um modo geral, nós temos aqui em Barretos, segundo o CAL, que é um conselho separado do CREA, que antigamente tinha o Conselho de Arquitetura e Agronomia. Conselho de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. Esse conselho, os arquitetos saíram, são egressos do CREA. Então o CAL tem uma sede regional em Ribeirão Preto, que nós fomos lá até recentemente fazer uma visita e convidá-los para fazer uma palestra aqui. Então nós vamos ter o CAL fazendo algumas palestras aqui para os arquitetos daqui, de Barretos. Esses arquitetos são em torno de 80. Então, é um número significativo para dar um impulso na beleza, na arquitetura de Barretos. Respondendo aquelas perguntas que você me falou, se acha que o piso é esse, se é a ventilação, realmente você tem toda a razão. O arquiteto é responsável por isso, assim como o engenheiro. Eles trabalham juntos, vamos dizer assim. O arquiteto normalmente ele tem uma formação mais específica para o bem-estar da população. Então, no caso de uma loja, de um lugar para eventos, ele vai se preocupar com o deslocamento das pessoas, com o visual, com a beleza do ambiente. E eu estava falando no bloco anterior, falando das árvores, das flores que nós estamos. E se a população se conscientizar que nós temos que manter a nossa cidade limpa, a hora que você vai fazer aquela massa para rebocar ou para fazer, que deve ser feito dentro do teu ambiente de trabalho e não na rua. As calçadas devem ser preparadas de modo que você possa transitar por elas. Isso já é resultado. Se o dono da obra tem um engenheiro e tem um arquiteto... Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Exatamente. Então, quer dizer, dá para identificar a obra, olha, estou vendo a calçada torta. Eu tenho 1 milhão de coisas, o tempo aqui passa... Muito pouco. É muito pouco. Mas eu vou te fazer 2 perguntas para a gente ser bem mais rápido. Mais objetivo. Com tanto engenheiro, com tanto arquiteto, o que está acontecendo com as nossas calçadas, onde excesso de guia rebaixado e excesso de rampa fora do padrão? Eu cobro isso da prefeitura? Como que está acontecendo? É falta de uma fiscalização, porque isso é ruim. Tá. Depois, essa evolução, esses prédios bonitos, essas casas novas de Barretos, essas modernas, essas diferentes, são os arquitetos de Barretos, ou a população de Barretos tem usado os arquitetos de Barretos, ou vamos usar o termo, já está importando da região, região ou de fora. O que a gente pode fazer para incentivar a população de que a função do arquiteto e se eu estiver errado, você pode ir corrigindo, vai me cortando. Eu tenho um sonho da minha casa, eu quero o quarto aqui, eu quero a escada ali, eu quero o telhado ali.
Aí o arquiteto vem, ele vai adequar isso com cor, com ventilação. É isso que é a função do arquiteto, é transformar aquilo que você quer numa coisa viável. É isso que acontece? Exatamente. Te fiz 3 perguntas para você. Exato. A primeira delas, em relação às calçadas. É porque Por exemplo, a hora que você passa na 43, tem uma árvore plantada bem no meio da calçada. Uma gestante ou um cadeirante, ele não tem jeito de passar por ali, a não ser entrar na rua. É um perigo. Então, é um pouco da educação do povo que está sendo cobrado agora. Então, os arquitetos, os engenheiros, os construtores, eles estão se preocupando mais com isso. Porque você tem uma caçamba ali do lado, tá, e todo cheio de entulho ali. Por causa da acessibilidade, eles não estão quebrando o galho para resolver o problema da acessibilidade. Em vez de fazer a calçada no nível das pessoas, sabe, das pessoas transitarem, eles não estão tentando aproveitar, porque tem uma lei de acessibilidade, vai fazendo... Tem uma lei, vai ser, e é para ser cumprida, e muito cumprida. Principalmente para os prédios públicos. Inclusive, agora nós vamos ter uma eleição, e nessa eleição, cadeirante vota, o deficiente, a pessoa que tem dificuldades de locomoção, também votam, e eles precisam chegar até as urnas. Utilização, aproveitamento... Tudo isso o arquiteto está envolvido também. Tá. Os barretenses, nós temos 80, em média de 80, vamos lá. Tá. A população tem escolhido essas pessoas, tem importado, ou os de Barretos têm trabalhado muito? A maioria de barretenses. Que maravilha. É um orgulho para a gente fazer bom. As coisas acontecerem aqui. Imagina o Nivaldo, a hora que ele passa em frente a um prédio que ele construiu há 30, 40 anos atrás, a satisfação que ele tem de ter feito uma coisa bem feita. E assim, ninguém quer pagar alguma coisa para sair mal feito. Você quer fazer o melhor possível, o mais bonito possível. Ascensão, esses prédios modernos, futuro, com planta, com paisagismo, a gente tem visto, vou usar, a cidade inteira tem espaços bonitos, mas você tem alguns imóveis acima da União, 22, que é 44, 45, está muito bonito aquele espaço acima da Primavera, o Jardim de Alá. Ali tem a canetinha, o pincel de muitos arquitetos, a maioria de Barretos. Muitos arquitetos, exato. E, olha, preocupados não só com a acessibilidade, mas também com o meio ambiente. Ele está preocupado também, o arquiteto e os construtores também preocupados com o aproveitamento da água de chuva. Está aproveitando tudo isso é o arquiteto. O arquiteto, a carga maior em cima do arquiteto, quer dizer, o engenheiro... É isso que a gente precisa a preocupação passar. Dele também. Nós temos uma instalação em Barretos fantástica. Nós podemos utilizar para aquecimento de água, e já se vê muitas casas com aquecedores solares para aquecimento de água. E muitas casas também com placas fotovoltaicas. O que é essa placa fotovoltaica? Nós já tivemos até algumas palestras lá na associação sobre isso. É o seguinte, você pega a radiação solar, transforma em energia elétrica, e a partir daí você utiliza na sua casa essa energia elétrica. E economiza a compra da CPFL. Muito grande e, mais importante, aquele excedente, aquilo que você não está utilizando, você joga na rede e vai se obter de créditos na sua conta de energia elétrica. Esse assunto nós vamos abrir um programa. Você, por favor, traga alguém, ou vem você para a gente detalhar isso, sabe, para a gente. A Bia Gadeta falou disso e está fazendo mas nós vamos até filmar lá. E eu gostaria que você voltasse numa outra oportunidade, Joseli, e dissesse para nós, para detalhar isso para a população tomar ciência das empresas. E isso não é muito caro, José. Tá. E nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já, porque esse assunto. Sabe, é muito interessante. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Empresário barretense, é importante que você participe das promoções do comércio de Barretos. As promoções são uma oportunidade de você agradar o seu cliente, fidelizar o seu cliente e ainda oferecer a ele a oportunidade de ganhar diversos prêmios durante o ano todo. As promoções são importantes para a sua empresa. Elas lembram e fixam as datas comemorativas durante o ano inteiro. Podem participar todas as empresas, pequenas, médias e grandes, de todos os bairros da cidade e também de diferentes segmentos. Participe, informe-se na CIB.
Voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje recebendo o presidente da ABEA, Joseli. Nosso programa, se depender daquilo que tem que informar e passar, nós temos que ter horas e horas. Vamos ao agrônomo. Você que é homem do agronegócio, você é produtor rural e também está vinculado à sua associação. Você tem um tempo para falar desse profissional também. Bom, um profissional importantíssimo na nossa vida é o agrônomo. Hoje nós estamos batendo recordes sucessivos nos plantios, nas colheitas. Por exemplo, nós estamos com uma super safra de soja, super safra de milho, super safra de cana e assim por diante. E ali, no pé daquelas plantas todas, está o engenheiro agrônomo. O agrônomo que parte de uma calagem bem feita. Calagem o que é? É jogar o calcário, fazer a correção do solo. Ele está envolvido com a produção de sementes, as sementes melhores que se adaptam a cada uma das regiões do país. Eu sou produtor rural e já na época que eu comecei nós tínhamos em torno de 100 milhões, 90 milhões de toneladas de grãos. Agora nós estamos batendo a casa dos 200 milhões de toneladas. Não dá para imaginar o que é isso. E junto com isso vem todo aquele armazenamento, toda uma logística de transporte, de armazenamento, de logística de transportes, a produção em si e a exportação, que é o maior ganho que nós temos ultimamente. Dentro do projeto da Associação Comercial, eu acho que nós vamos ter que abrir um outro espaço para tratar desses segmentos que você representa. Você vai ter 2 minutos para poder falar sobre a ABEA, aquilo que você achar interessante sobre cada profissional que nós falamos. Mas nós vamos gravar um outro programa. Eu gostaria que você convidasse para o próximo programa, para a gente gravar. A ABEA vai trazer para nós um profissional. Eu queria começar com a agronomia, porque Barretos tem agronomia, tem a zootecnia, tem o biólogo, e tem todos isso, porque eu quero falar desse segmento. Nós vamos ter um programa só para tratar de agronomia, tá certo? Sobre o técnico agrícola, sobre a agronomia, sobre produtos de Barretos, e um assunto que eu quero que você traga a baila, traga para cá. Os loteamentos de Barretos, qual que é o reflexo disso, dos loteamentos, dos grandes loteamentos, dos grandes condomínios, na situação da micro-região, do cinturão verde da cidade, como que está isso, captação de água, essas coisas tudo, eu gostaria, como a gente vai tratar disso, eu sei que a gente precisa dar uma ajeitada nisso, nós estamos com um problema de água no país inteiro, e nós vamos falar um pouco da água, um pouco do cinturão verde, mas eu gostaria de um programa, você vai escolher o agrônomo que você quer que vir, meio genérico, meio generalizado, não é um genérico, que vai falar da seringueira, dos produtos que nós temos em Barretos, do leite, do tudo. Mas não dá tempo de falar tudo, a gente está ficando até ficando meio ruim. Você tem aí 2 minutos para falar, fechar esse programa falando sobre você, sobre a ABEA, sobre os profissionais liberais que você, e os projetos que você tem. Parabéns para o Nivaldo Gomes, parabéns pela homenagem ao Nivaldo. Depois nós vamos estar mostrando no jornal, o Carlinhos vai vir fazer. Mas você tem 2 minutos para fechar esse programa e no próximo você vai vir, presidente da ABEA, com um agrônomo para a gente tratar da agronomia do município de Barretos. Perfeitamente. Olha, na ABEA nós tivemos um respaldo do prefeito e nós indicamos 2 profissionais para a área técnica da prefeitura. Nós indicamos o Valtinho e indicamos o João Amadeu. Um na parte de obras e outro na parte de agronomia, meio ambiente e olha, nós fomos muito felizes em apresentar essas 2 pessoas egressos da ABEA. São 2 sócios da ABEA que nós conseguimos colocar e eles estão demonstrando um ótimo desempenho. Só um parêntese para atrapalhar você no seu raciocínio. É só para cumprimentar, inclusive, o prefeito. Sim. Sabe por quê? Claro. Porque a Associação Comercial trabalhou e trabalha com a Prefeitura, com a indicação, com o Sávio Basto, do Secretaria de Desenvolvimento, que é empresário, da Associação Comercial, Felisbino, que é também produtor rural, sabe, diretor de Indústria e Comércio, quer dizer, vinculado ao setor. Agora você está me dizendo que a ABEA indicou Valtinho, excelente
diretor ou secretário municipal de obras, João Amadeu fazendo um trabalho muito bom. Quantas pontes ele resolveu? Eu vou trazer o João Amadeu. É só para a gente... Eu atrapalhei seus 2 minutos, mas é só para fazer essa observação. Tá bom. Eu te agradeço por esse espaço e realmente a gente precisa mesmo divulgar a ideia, divulgar aquilo que a gente está fazendo. O que cada cidadão barretense faz para a sua cidade. Eu acho que você está no caminho certo, a CIB está de parabéns e a nossa prefeitura também, acho que está de parabéns. Eu sou um otimista nesse ponto. Obrigado, Joseli. Olha, para ser bem honesto, eu não gostei muito do programa, porque foi meio acelerado, eu não sou muito... Mas nós já vamos abrir, nós vamos gravar o próximo com a Beia e já com a Agrônomo. Você vai trazer para a gente programar. Pois bem, este foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.